Paz e alegria, amado. Bom ter estas manhãs em tua companhia para ler as Escrituras e fazer nossa devocional. Quero insistir para que permaneça neste propósito de ler toda a Escritura. E vamos destacando nas porções bíblicas a pessoa bendita de Cristo Jesus. Chegamos no capítulo 7 de Gênesis. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 16. Diz assim o texto: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque, passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé, conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhes tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. A corrupção alcançou o seu limite máximo na geração pré-diluviana. As duas linhagens, tanto a de Sete quanto a de Caim, se perverteram. Parecia que a serpente havia vencido, exceto pela presença. Noé permanecia fiel. Aqui nós temos um exemplo que precisa ser seguido pelos filhos da aliança. Nós não conseguimos ver sinais de muitas das promessas dadas por Deus. E somos convidados, como Noé, a viver pela fé. Nós sabemos que já fomos livres do juízo do pecado, mas o pecado ainda permanece no nosso meio. Precisamos de olhar para Cristo, exercer nossa fé e, diante dessa realidade da presença do pecado, crer firmemente que as promessas de Cristo estão se cumprindo. Nós temos a promessa da volta do nosso Rei e parece que demora tanto,
mas não negociamos a nossa fé na certeza de que se Ele falou, Ele vai cumprir e Ele voltará para exercer juízo sobre a terra e levar os seus para com Ele. Estes paralelos entre o juízo durante o momento da arca, do dilúvio de Noé, e o juízo que virá, ele precisa ser feito. Nós precisamos, como Noé, crer em cada palavra das Escrituras e viver confiante, ainda que as circunstâncias não demonstrem, de que a vontade de Deus vai se cumprir. Para aquela comunidade, o tempo da graça cessou. E a redenção, ela viria para aqueles que o Senhor preservou na fidelidade. É interessante que, à medida que nós formos continuando a nossa leitura, veremos que entre os filhos de Noé, nem todos eram fiéis. É uma lembrança de que vivemos em comunidade, que a nossa fidelidade a Deus estende a nossa família. É uma lembrança que as nossas escolhas afetam outros que estão à nossa volta, e por isso, fidelidade a Deus, compromisso com Ele, vai trazer bênção para nós e para os nossos filhos. Esse texto traz também uma outra realidade necessária lembrar neste momento. Você vai encontrar repetido 5 vezes, do versículo 1 ao 16, a expressão macho e fêmea, mostrando a forma com que Deus escolheu para a preservação da vida. E todo o contexto da arca, ele mostra o interesse de Deus de continuar com a sua criação sobre a terra, preservando todas as espécies e uma família fiel. É importante destacar que naquele momento em que a arca foi fechada, cessou toda esperança dos que não entraram. E quando Cristo voltar, cessará a porta da graça para os que não creram em Cristo. É uma advertência severa e descrita assim pelo profeta: busca o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Tem oportunidade hoje de ter acesso à grande salvação proposta em Cristo Jesus, pela fé, como Noé agiu no seu tempo. Podemos agir hoje. Creia em Cristo. A única forma de sermos livres do juízo vindouro e experimentarmos verdadeira vida durante essa nossa tão breve caminhada. Que Deus abençoe o seu dia.